né, o boletim de ocorrência, o auto da prisão, não necessariamente foi inscrito porque foi pego com tantas gramas ou, né, tantas unidades. Foi pego com droga, porque a legislação ela não identificava, né, a quantidade, ela já previa a não criminalização do usuário, mas todos acabavam sendo autuados nas delegacias. Ou seja, todos autuados como traficantes. Como traficantes. Com a decisão do STF de separar usuários de traficantes, a deputada Sâmia Bonfim, PSOL São Paulo, entra com um projeto de lei que pode desencarcerar milhares de pessoas que foram presas com pequenas quantidades de maconha. Mesmo que fossem usuários. A gente considera que essa decisão do Supremo, ela ajuda a clarificar na sociedade que é um tema de saúde pública e que, portanto, o usuário não deve ser levado à prisão, porque ali naquele ambiente, muitas vezes ele é inserido numa lógica do crime organizado, ele tem dificuldades de manutenção naquele espaço, caso ele não se associe a algum dos grupos, e aí sim, ele pode vir a ser um criminoso que, saindo da prisão numa lógica de que não há ressocialização, ele possa vir a cometer um crime contra outras pessoas. Agora, um usuário direto, né, que o único mal que ele pode cometer é contra si mesmo, deve ser tratado, caso necessário, né, enfim, do que diz respeito à sua adicção, à sua possível dependência química, e não numa lógica da prisão, que pode, na verdade, só alimentar o tráfico. Aliás, em muitos países do mundo é dessa forma como se aborda, né, os usuários. Então, hoje, a partir dessa decisão do Supremo, é necessário que a justiça brasileira, que o sistema prisional tome medidas. O nosso projeto de lei vem no sentido de facilitar, né, reforçar que isso seja cumprido, construído. O projeto de lei é muito simples, da forma como ele foi apresentado, que se cumpra a decisão do Supremo e que, portanto, existe uma anistia, porque a legislação brasileira assim determina, né, sem benefício do réu, pode ser retroativo, inclusive para aqueles que já cumprem pena. Mas quais seriam os critérios? Afinal de contas, o Supremo não fez essa definição, o Conselho Nacional de Justiça ainda vai trabalhar sobre isso, muito provavelmente no mês de novembro, mas ainda sem definições. Ou se espera do Supremo que se crie essas definições, ou a Câmara dos Deputados, que tem inclusive o papel de legislar, pode determiná-lo, e é um pouco da nossa sugestão. De suma importância, então, a aprovação dessa proposta pelo Congresso Nacional, já que é um projeto de lei, claro, não depende só da análise da Câmara dos Deputados, né? Tem essas questões que o próprio Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, né, que pode também regulamentar algo nesse sentido, mas é importante que o Congresso, então, se manifeste. Sem dúvida, acho que tem muitos parlamentares que fazem uma crítica de que, às vezes, o judiciário usurpa os poderes do Congresso Nacional, e eu trago um outro debate, que às vezes o Congresso Nacional ele se omite de tratar de temas importantes e por isso o judiciário é acionado. Então, já que esse tema está posto sobre a mesa, acho que é uma responsabilidade do Congresso legislar sobre isso. Em um país com tantos corruptos legislando, com tantos criminosos ambientais, com tanta injustiça legalizada, é ridículo deixar alguém encarcerado Porque toda vez que você pela cor do seu sobre cigarro. o tema do uso de drogas, do encarceramento, não é um tema de consenso na sociedade brasileira. Ainda a gente encontra alguma dificuldade de pautar essa perspectiva, né, de uso de drogas como uma questão de saúde e não como uma questão de polícia ou de encarceramento imediato. Mas, por outro lado, muitas entidades da sociedade civil abraçaram o projeto, tanto setores ligados à saúde, a trabalhadores da área da psicologia e entidades diversas, a pessoas que trabalham diretamente no CAPS ou diretamente com os usuários e pessoas do sistema de justiça, né? Principalmente aquelas que elaboraram a peça que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. É um assunto sensível, né, deputada? É um assunto sensível, mas nem por isso, né? A gente mas vai deixar de necessário, né? Um debate Exato, necessário. exatamente. Esse projeto que, na verdade, tenta colocar em prática, a decisão do Supremo, né, que foi tomada em julho pelos ministros do Supremo Tribunal Federal.